Para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, a tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, Senhor, pela cruz, gentilmente me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Oh, oh, oh. O seu amor, oh, 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 oh. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Oh. Chamou, me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu me aproximo, quebrantado por seu amor. Olho para a cruz e para a cruz eu vou, do teu sofrer participar, a tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras. Olá, muito bom dia para todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais uma escola dominical online. Muito bom ter todos vocês aqui mais uma vez. Bom dia, você que já entrou, dê o seu bom dia aí nos comentários. Algumas pessoas já estão entrando, a gente vai esperar um minutinho apenas para ver quem mais vai entrar. E daqui a pouquinho a gente já começa a nossa aula de hoje. Muito bom dia para todo, bom domingo para todo mundo. Deixa eu abrir minha aula aqui de hoje. Ok. Bom, vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Um bom dia para todo mundo, para aqueles que estão entrando agora. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a nossa aula de hoje. Hoje é a quinta aula do nosso curso dos nossos estudos em Apocalipse. Nós já tivemos 4 aulas e hoje é a quinta aula e a gente vai estudar, a gente vai ver a mensagem central que está ali em Apocalipse, vai de 6 até o 15. E a aula de hoje a gente vai dividir em 2 partes, tá? Então eu vou começar a primeira parte hoje. Vamos falar sobre a vinda do reino de Deus, né? Apocalipse de 6 a 15, que é o centro ali do livro. E na aula que vem, domingo que vem, a gente continua com a segunda parte desta aula sobre a vinda do reino de Apocalipse 6 a 15. Tá bom? Então, só para você saber aí, nós vamos dividir a aula de hoje em 2 partes. Bom, vamos lá, vamos começar então. Eu quero começar com uma oração, vou fazer uma oração e depois a gente já começa a nossa aula de hoje, tá bom? Se você puder, aí onde você estiver, feche seus olhos e nós vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse dia, por esse domingo que podemos passar na Tua presença. Deus. Te agradeço pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Te agradeço pelo sustento, pela provisão, pela providência do Senhor, Deus. Obrigado, porque sabemos que tudo que temos e tudo que somos vem das Tuas mãos. Guarda as nossas vidas, perdoe os nossos pecados. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, de todo perigo, de toda cilada do inimigo. E nos ajude, Pai, para que possamos viver para o Senhor a cada dia. Fica conosco, abençoe esta aula, fala aos nossos corações. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra e viver à luz da Tua palavra. Deus, nos abençoe, nos ajude, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ok. Apocalipse de 6 a 15, hoje. E a gente vai falar sobre julgamento, né? O julgamento de Deus e o testemunho da igreja nos últimos dias. Nós encontramos esse tema aí na mensagem central do livro, de 6 a 15. Né? Então, como eu falei, a gente vai dividir a aula de hoje em 2 partes. E hoje a gente vai então falar um pouquinho sobre julgamento e sobre o testemunho da igreja nos últimos dias. Ok? Lembrando então, a pergunta que nós precisamos sempre fazer é a seguinte: o que o Apocalipse está tentando fazer? O que o Apocalipse está tentando fazer? A gente já viu nas primeiras aulas, primeira aula a gente falou sobre, a gente deu uma introdução, né, sobre Apocalipse,
Todas as aulas estão disponibilizadas também no nosso canal do YouTube, então se você perdeu alguma aula, você pode ir lá e você vai encontrar, da 1 até a 4, tá tudo lá no YouTube. Então na primeira aula a gente fez uma introdução mostrando que Apocalipse é uma literatura apocalíptica, que era muito comum naquele tempo, naquele contexto. A literatura apocalíptica era uma literatura que usava muitas linguagens, muitos símbolos, muitas imagens, né, para descrever o julgamento de Deus, para descrever as coisas que iriam acontecer. Apocalipse também é uma profecia, ou seja, Apocalipse foi uma carta escrita para lidar com uma situação concreta, num contexto específico, né? Para mostrar o que estava de errado, para chamar o povo ao arrependimento e para mostrar o que Deus iria fazer. O plano de Deus para aquelas igrejas. E Apocalipse também é uma carta, porque foi escrita em forma de carta, e uma carta circular. O que significa isso? Ela deveria circular nas 7 igrejas da Ásia Menor. Então Apocalipse é uma carta endereçada a uma comunidade específica, as 7 igrejas da Ásia Menor. Então Apocalipse capítulo 1, a gente tem a descrição de Deus. Apocalipse nos apresenta o Deus de Apocalipse, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Então Apocalipse está nos mostrando quem é o Deus a quem nós devemos responder. Depois no capítulo 2 ele traz uma descrição do Cristo, do Filho de Deus, o Filho do Homem. É o Filho do Homem, aquele que vem, que foi profetizado lá em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 fala do Filho do Homem, e João agora usa essa mesma linguagem para mostrar, olha, o Filho do Homem, de lá de Daniel, ele veio, ele chegou, é Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro de Deus. Aí nos capítulos 2 e 3 também, a gente vê que esse Filho do Homem, Cristo, o Cordeiro como tendo sido morto, aquele que morreu na cruz, ele está de pé, vivo, no meio das igrejas. E ele tem uma palavra para cada uma daquelas 7 igrejas. E nessas palavras que ele traz específicas para cada uma das igrejas, ele elogia algumas coisas naquelas igrejas e ele critica algumas coisas. Ele mostra, olha, eu tenho contra ti que você que abandonaste o teu primeiro amor. Eu tenho contra ti que você traz a aparência de que é rico, você se acha bom demais, você se acha grande demais, você diz eu não preciso de nada, mas na verdade você é pobre, cego e nu. Então para todas essas igrejas, Cristo ele tem uma palavra específica e ele chama essas igrejas ao arrependimento. E ele termina em cada uma dessas mensagens com uma palavra dizendo, e ao vencedor. Ele está chamando cada uma dessas 7 igrejas para a vitória, para vencer. E o que significa vencer aqui? Ele não explica naquele momento, capítulos 2 e 3, mas essa vitória vai ser explicada no decorrer do livro. Agora capítulos 6 a 15 também. Vencer aqui significa resistir à idolatria do Império Romano. Participar da vitória do Cordeiro. E entrar na nova criação que o Cordeiro está trazendo. Ao vencedor, àqueles que resistirem firmemente à idolatria do império, àqueles que que seguirem o Cordeiro em sua vitória, esses vão entrar na nova criação, novos céus e nova terra, nova Jerusalém, lá de Apocalipse 21 e 22. Ao vencedor. Então todas essas igrejas são chamadas para vencer. Depois que João ele nos mostra essas palavras de Jesus para essas 7 igrejas, dentro do seu contexto específico aqui na Terra, lá na Ásia Menor, capítulos 4 e 5, João vai nos mostrar uma visão do céu, que foi a aula que nós tivemos na aula domingo passado. João ele nos mostra agora uma visão do céu, e ele mostra, olha, a soberania de Deus, o controle de Deus sobre toda a história já é uma realidade no céu. Ele vê o trono, capítulo 4, o Senhor assentado no trono, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, ou seja, toda a criação em adoração a esse Deus que está no trono.
E aí no capítulo 5 ele vê quem está no trono também, o Cordeiro como tendo sido morto. Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, ele está no trono. Ele é soberano sobre toda a história, ele é soberano sobre toda a criação, nos céus e na terra. E essa soberania de Deus, o controle de Deus, a majestade, né, do Cordeiro, já é estabelecido e reconhecido plenamente no céu. E agora o que Apocalipse vai nos mostrar? Que esta soberania de Deus, esse controle de Deus, né, essa majestade de Deus que já é plenamente estabelecida no céu e reconhecida no céu, agora precisa ser também estabelecida na terra. E esse é o grande objetivo. Lembra da oração do Pai Nosso, quando Jesus estava ensinando seus discípulos a orarem? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela já é feita no céu. Então Apocalipse 4 e 5 está mostrando a vontade de Deus, a soberania de Deus, já é plenamente estabelecida no céu. E agora a vontade e a soberania de Deus precisa ser estabelecida também na terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. Então depois de Apocalipse 4 e 5, a gente entra agora no meio da carta, Apocalipse 6 até 15, em que João ele vai descrever agora como que o reino de Deus está vindo, está sendo estabelecido na terra. Tá? Antes da gente entrar especificamente nesse texto, nessa parte aí de Apocalipse 6 a 15, vamos relembrar algumas coisas então. O que Apocalipse está tentando fazer? Né? Nos slides que eu mandei, tem um ponto lá, um primeiro ponto, que eu falo sobre o estado secreto da Coreia do Norte, como uma ilustração, só para ajudar você a entender o que é Apocalipse. Né? Saiu um documentário chamado O Estado Secreto da Coreia do Norte, né? E são pessoas, se não me engano, 4 pessoas que fogem da Coreia do Norte e elas vão para a Coreia do Sul. E ali então, porque a Coreia do Norte é fechada, um país comunista, ditatorial, né? E você não sabe nada do que se passa dentro da Coreia do Norte. Tudo que a gente sabe sobre a Coreia do Norte é aquilo que o ditador deixa que as pessoas saibam, né? Só é divulgado informações que eles permitem que sejam divulgadas, ou seja, ninguém sabe muita coisa sobre a Coreia do Norte. E aí então saíram essas 4 pessoas, elas fogem da Coreia do Norte, elas vão para a Coreia do Sul e agora elas começam a mostrar informações e vídeos e imagens do que realmente acontece dentro da Coreia do Norte. Ou seja, o estado secreto da Coreia do Norte ela está desmascarando uma história falsa que nos é apresentada pelo ditador. E eles estão oferecendo uma história melhor, uma verdadeira história do que realmente é, do que realmente acontece. Se a gente olhar para Apocalipse, Apocalipse está tentando fazer basicamente a mesma coisa. João está desmascarando uma história falsa, construída e difundida pelo Império Romano idólatra. E Apocalipse está então testemunhando, dando testemunho e contando uma verdadeira história, uma história melhor do que aquela imposta pelo Império idólatra romano. E é exatamente isso que Apocalipse faz nos dias de hoje. É exatamente isso que nós como igreja precisamos fazer. Desmascarar uma história falsa, as narrativas falsas que nos são contadas ou que são difundidas na nossa sociedade, para dar testemunho da história verdadeira. De uma história muito melhor. Então, basicamente, é isso que Apocalipse está tentando fazer. Né? Apocalipse está desmascarando a narrativa falsa do mundo, do Império Romano idólatra. E Apocalipse está contando a história verdadeira. Para quê? Com um objetivo. Para equipar o povo de Deus para uma vida de fidelidade e para uma vida de testemunho.
à medida que se alinham com Deus e com Cristo na batalha espiritual do fim dos tempos. Então é exatamente isso que Apocalipse está tentando fazer. Ele está desmascarando uma narrativa falsa do mundo do Império Romano idólatra e ele está contando a história verdadeira para equipar o povo de Deus para vencer a batalha espiritual do fim dos tempos. Para que o povo de Deus se mantenha fiel a Cristo e não se renda e não se conforme à história, à narrativa do Império idólatra romano. Romanos capítulo 12, Paulo já escreveu isso, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Exatamente isso que Apocalipse está fazendo. Ele está ajudando aquelas igrejas a não se conformarem com o sistema romano idólatra, mas que eles possam experimentar uma transformação da mente, para que eles se alinhem a Deus e ao Cordeiro. Com relação à vinda do reino agora. A vinda do reino, o estabelecimento do reino na terra, se dá em 3 estágios principais que Apocalipse nos mostra. O primeiro estágio está lá em Apocalipse 4 e 5, que nós vimos semana passada. Apocalipse 4 e 5 nos fala de Cristo em sua morte e ressurreição. Ele conquista a vitória sobre o mal. Quando ele morre na cruz e ele ressuscita ao 3º dia. Esse é o primeiro estágio da vinda do reino. Ele conquista a vitória sobre o mal. E ele começa a formar um povo de todas as nações. E aqui em Apocalipse 4 e 5, esse governo de Deus é retratado simbolicamente no céu. A figura do trono que João vê, a figura do trono é uma figura extremamente conhecida naquela época. Nós temos Isaías capítulo 6, Daniel, várias literaturas apocalípticas que nos mostram essa figura do trono celestial. Então o governo de Deus é retratado aqui em Apocalipse 4 e 5, como ele já é estabelecido no céu. O reino de Deus ele já começou a vir então na primeira vinda de Cristo, quando ele morre na cruz e ressuscita ao 3º dia. Esse é o primeiro estágio. Mas aí Apocalipse vai nos mostrar um segundo estágio da vinda do reino, que vai exatamente de Apocalipse 6 até Apocalipse 15. Nessa passagem, nesses capítulos aqui, nós vemos o povo de Deus como que ele tem um papel a desempenhar na vinda do reino. Hoje, na terra, agora. Então, nesse processo de estabelecimento, da chegada do reino de Deus, que começou na primeira vinda de Cristo, esse segundo estágio agora, a igreja tem um papel, o povo de Deus tem um papel fundamental para desempenhar nesse processo. Na vinda do reino à terra agora. E qual é esse papel que Apocalipse 6 a 15 vai nos mostrar? O papel nosso, o papel da igreja é testemunhar contra o poder idólatra enganoso da cultura, naquela época de Roma. É resistir ao poder idólatra da cultura, da sociedade ao seu redor, para promover a conversão das nações. É pregar o evangelho, é testemunhar com vida e palavras, resistindo, não se conformando com a cultura, com a sociedade, mas testemunhando a respeito do Cordeiro para que as nações se convertam. Por isso que Jesus, quando ele ressuscita, ele diz, olha, agora vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Esse é o papel de vocês no estabelecimento da vinda do reino, nesse segundo estágio da vinda do reino. O papel de vocês é testemunhar com vida e com palavras. Atos capítulo 1, 8, antes de Jesus subir aos céus novamente, ele diz para os discípulos, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dar poder para vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas. Aqui em Jerusalém, em Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra.
vocês vão ser minhas testemunhas. O Espírito Santo, a principal função do Espírito Santo em nós é nos capacitar, nos dar poder para que nós possamos cumprir o nosso papel como testemunhas do Cordeiro. Então o povo de Deus, nesse segundo estágio, Apocalipse 6 a 15, tem um papel a desempenhar na vinda do reino à terra agora. Testemunhar contra o poder idólatra da cultura, resistir ao poder idólatra da cultura e promover a conversão das nações, proclamar o Evangelho, testemunhar de Cristo com a nossa vida, com as nossas ações e com as nossas palavras. E aí esse estabelecimento do reino, essa vinda do reino, termina no terceiro estágio que Apocalipse nos apresenta, que vai do 15 até o 22, até o final do livro, da carta, que mostra então o retorno de Cristo. O retorno de Cristo no futuro. Cristo ele vai voltar à terra. E ele volta então, juntamente com o seu povo, para destruir de vez todo o pecado, toda a resistência e toda a oposição. Então a vinda do reino acontece nesses três estágios que Apocalipse nos apresenta. O estágio número 1, Apocalipse 4 e 5. Cristo, na sua morte e ressurreição na cruz, vence o mal e cria um povo de todas as nações. O governo de Deus ali é retratado simbolicamente no céu. Aí o segundo estágio, Apocalipse de 6 a 15, mostra que o povo de Deus agora, capacitado pelo Espírito Santo, tem um papel a desempenhar na vinda do reino à terra agora, hoje, no presente. Nós temos hoje um papel a desempenhar na vinda do reino. Nós estamos nesse estágio número 2. Assim como aquelas 7 igrejas de Apocalipse se encontravam nesse estágio número 2, naquela época, no primeiro século, nós hoje também ainda nos encontramos nesse estágio 2. Nós fazemos parte desse fim dos tempos aqui, que é esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então nós estamos nesse meio, nesse segundo estágio, que é o estágio em que o Espírito Santo habita na igreja e a igreja é chamada agora para a missão, para proclamar o Evangelho, para resistir à cultura idólatra, resistir a tudo aquilo que se opõe a Deus e testemunhar com vidas e palavras sobre o Cordeiro. E nós aguardamos o terceiro estágio que ainda vai se cumprir, que é quando Cristo vai voltar à terra, junto com o seu povo, para destruir de vez toda a resistência contra ele, toda a oposição contra o Cordeiro de Deus, e para estabelecer plenamente e eternamente o novo céus e nova terra aqui na terra. Esse mundo que nós vivemos será restaurado, completamente renovado, completamente transformado por Cristo. E nós habitaremos aqui com Ele para todo sempre, nesse terceiro estágio, quando Ele voltar à terra para nos buscar. Lá nessa descrição no final do livro, Apocalipse 15 a 22, nós vemos João, ele vê o novo céus e a nova terra descendo da parte de Deus. O mundo que nós vivemos será plenamente renovado, restaurado. Todo o pecado será eliminado, toda a oposição a Deus será eliminada, toda a resistência a Cristo será eliminada. E nós habitaremos para sempre, então, nesse reino de Deus que vai vir de forma plena na segunda vinda de Cristo. Então esse é o terceiro estágio que nós temos. Bom, nós estamos então no segundo estágio, como eu falei, E a gente vai dar uma olhadinha agora nessa parte aqui, então, de Apocalipse 6 a 15. Como que essa narrativa ela se desdobra. Aqui a gente tem o desenrolar desse segundo estágio. Tá? De maneira bem resumida, o que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos uma série de eventos de Apocalipse 6 até o 15, que você encontra aí o número 7. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 trovões e tudo mais. O que isso significa? Essa sequência de setes que nós temos aqui significam juízos de Deus, os julgamentos de Deus.
É a ira de Deus julgando aquilo que está errado no mundo. Tá? Então, para você entender é o seguinte, 7 é o número da plenitude, é o número da perfeição. Então, os 6 primeiros selos, as 6 primeiras trombetas, as 6 primeiras taças são julgamentos temporários que acontecem na história. O 7º é o julgamento final. Então, o 7º selo, a 7ª trombeta, a 7ª taça. O 7 significa plenitude, é o julgamento final. As 6 primeiras significam julgamentos temporários, menores, que Deus faz na história. São juízos que Deus opera na história. Mas não é ainda o juízo final, o julgamento final. O julgamento final, o juízo final é representado pelo número 7. Tá? Então, Apocalipse capítulo 6, a gente tem uma sequência aqui de 6 selos, na verdade, né? 6 selos são abertos, dos 7 que João vê. Então esses 6 selos abertos mostram o julgamento de Deus. Ok? Antes do 7º selo abrir, então aqui a gente ainda não chega no 7º selo, no juízo final. Tá? Antes do 7º selo ser aberto, a gente tem o capítulo 7, que é como se fosse um interlúdio, uma interrupção ali nessa sequência de julgamentos. E no capítulo 7, João vai nos mostrar o exército dos mártires selados para o testemunho. Tá? Então olha só, capítulo 6 diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo com voz como de trovão: Vem! Olhei e vi um cavalo branco e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo: Vem! Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: Vem! Olhei e vi um cavalo preto, e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem! Vi então um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra. Então esse julgamento aqui acontece na 4ª parte, 1/4 aqui da terra, né, cai nas mãos desse cavaleiro chamado Morte e o inferno que o acompanhava. Para matar a espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: Ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos que haveriam de ser mortos, assim como ele também havia sido. Vi quando ele abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. O sol escureceu como saco de silício e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo o escravo e todo o homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Então a gente tem aqui 6 selos no capítulo 6. 6 dos 7 selos são abertos, mostrando julgamentos de Deus.
E diante desse julgamento de Deus, o capítulo 6 termina no versículo 17 com essa pergunta: quem poderá subsistir? Diante dessa terrível ira de Deus que está se manifestando na terra, quem pode permanecer de pé? Esse é o questionamento que eles fazem. Esse versículo 17. Chegou o grande dia da ira deles, de Deus e do Cordeiro. Quem poderá subsistir? Capítulo 7, a gente tem um interlúdio, uma interrupção. João vai mostrar agora no capítulo 7 a resposta para essa pergunta do capítulo 6, verso 17. Quem poderá subsistir? A resposta está no capítulo 7. Os exércitos dos mártires que foram selados para o testemunho. A partir do verso 9 do capítulo 7. Depois destas coisas vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos. E clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui a gente tem um interlúdio mostrando, olha, lembra, ele termina o capítulo 6 dizendo: quem poderá subsistir? E João agora no capítulo 7 diz: essa multidão que está em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidas de túnicas brancas, esses mártires selados para o testemunho, esses vão poder subsistir. Esses resistem à ira, ao juízo de Deus. Aqueles que foram selados pelo próprio Espírito de Deus. Depois a gente entra no capítulo 8. Capítulos 8 e 9, a gente tem uma série de sequências agora das 7 trombetas. Né? E aqui nos capítulos 8 e 9, então, a mesma coisa que acontece no capítulo 6. No capítulo 8 e 9, 6 das 7 trombetas soam. Porque a 7 significa juízo final, a gente não chegou ainda lá. Mas a gente vê acontecendo juízos de Deus sendo derramado na terra. Então as 6 trombetas que tocam significam esse julgamento, são julgamentos de Deus. Tá? Capítulo 8 e capítulo 9. A gente tem o soar aí destas 6 trombetas. E aí o texto termina, capítulo 9, verso 21, dizendo que diante desses julgamentos temporários de Deus, dessas 6 trombetas que soaram, não houve arrependimento. Capítulo 9, versos 20 e 21. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, não podem ouvir e nem andar. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição e nem dos seus furtos. As 6 trombetas soaram e o texto diz, João nos diz assim: não houve arrependimento na terra. Aí nos capítulos 10 e 11 até o versículo 13, a gente tem um novo interlúdio, uma interrupção nessa série de julgamentos. E nesse interlúdio aqui, capítulos 10 e 11, João agora vai mostrar um livrinho que revela o testemunho da igreja como um modo de vinda do reino.
Capítulo 10. Então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem por cima de sua cabeça. Estava um arco-íris. Seu rosto era como o sol e seus pés como colunas de fogo. E segurava na mão um livrinho aberto. Ele pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou em alta voz, como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. O anjo que via em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, que não haveria mais demora. Mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos os profetas. A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo: vai e pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. Ele me respondeu: pega-o e come-o. Ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então aqui a gente tem esse interlúdio no capítulo 10, falando desse livrinho que João viu, que contém o testemunho da igreja. Capítulo 11, versos 1 a 13, vai contar então sobre esse testemunho da igreja. Deram-me um caniço semelhante a um haste e me disseram: levanta-te, mede o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o pátio que está fora do santuário, não o meças, porque foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei às minhas 2 testemunhas que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor. Aqui esse versículo 4 é referência a Ezequiel, a profecia de Ezequiel, que ele vê as 2 oliveiras e os 2 candelabros. Candelabro representando a igreja aqui, então o testemunho da igreja. Se alguém quiser lhe causar dano de sua boca, sairá fogo que devorará os seus inimigos, pois se alguém quiser lhes causar dano, certamente será morto. Elas têm poder, as testemunhas, têm poder de fechar o céu para que não chova durante os dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e também para ferir a terra com todo tipo de praga quantas vezes quiserem. Quando concluírem o seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Então as testemunhas de Deus serão mortas. O nosso sofrimento é o nosso testemunho é pelo sofrimento. Lembra que João vê, ele ouve o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu, está no trono, e quem ele vê no trono? Um cordeiro como tendo sido morto. A vitória vem pela morte do cordeiro. E agora aqui exatamente isso, a vitória da igreja, das testemunhas de Cristo, vem pelo seu martírio, pelo seu sofrimento. Nós somos chamados para sofrer, e esse é o testemunho que nós damos. No final, ele diz: quando concluírem o seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Olha isso. A testemunha será morta. Seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão. Enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. As pessoas do mundo vão ficar felizes com a morte das testemunhas de Deus, com a morte do povo de Deus. Mas olha o que acontece no verso 11. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles e eles ficaram em pé. E os que os viram foram tomados de grande temor.
Então ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia: subi vós para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos 7.000 homens no terremoto. Os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então aqui a gente tem esse interlúdio, né, esse segundo interlúdio, capítulos 10 e 11 até o verso 13, falando desse livrinho que revela o testemunho da igreja. É assim que o reino ele vem. E através do testemunho da igreja, então, o reino ele vem e ele culmina na conversão das nações. Então olha só, o primeiro interlúdio, depois dos 6 selos, diz lá quem poderá subsistir. E ele então mostra o exército dos mártires selados para o testemunho. Depois essa série de 6 trombetas tocam e o texto diz que não houve arrependimento. As pessoas não se arrependeram. Mas aí no capítulos 10 e 11 ele diz: haverá arrependimento agora por meio do testemunho e do sofrimento da igreja. Aí na continuação do nosso texto, a partir do verso 14 do capítulo 11, 14 ao 19, a gente tem o soar da 7ª trombeta, mostrando agora sim que o julgamento final de Deus, o juízo final de Deus se aproxima. Olha o que ele diz, Apocalipse 11, 14 a 19. O segundo ai passou e o terceiro está por vir. O 7º anjo tocou sua trombeta. Aqui o soar da 7ª trombeta. E surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, então veio a tua ira, o tempo de serem julgados os mortos e de dares recompensa a teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e grandes, e de destruíres os que destroem a terra. Então se abriu o santuário de Deus que está no céu, e nele foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte granizo. Então aqui a gente tem a 7ª trombeta dizendo: o julgamento final de Deus se aproxima. O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Todas essas figuras aqui que ele vê, né, no final, no santuário de Deus, houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, forte granizo, tudo isso representa julgamento, juízo de Deus. E aí do capítulo 12 até o capítulo 15, versículo 4, a gente tem um terceiro interlúdio, uma interrupção aqui no julgamento. E aqui dos capítulos 12 ao 15 nós vemos o testemunho da igreja, né? A igreja dando testemunho do Cordeiro, mas esse testemunho está agora retratado aqui num contexto amplo da batalha cósmica, na conversão e no julgamento das nações. Então aqui ele vai falar do testemunho da igreja, o Cordeiro e os seus remidos. Aquela multidão, exército de mártires que foram selados para o testemunho, que estão vestidos de túnicas brancas. A igreja, os cristãos, aqueles que foram comprados pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo.
aqueles que creem no Cordeiro, na obra do Cordeiro na cruz. Esses são selados para o testemunho, estão vestidos de túnicas brancas. Estes somos nós, a igreja de hoje, selado para o testemunho. E nós faremos parte desta batalha cósmica, ou nós estamos fazendo parte dessa batalha cósmica, até que a gente chegue naquele estágio número 3, né, do julgamento final, o retorno de Cristo. Até que isso se torne uma realidade. Capítulo 11, verso 15. O reino do mundo passou a ser de nosso Deus e do seu Cristo. Basicamente o que a gente tem aqui em Apocalipse 6 a 15 é isso. Né? É a forma como esses julgamentos de Deus eles se desenrolam. Então primeiro a gente tem os 6 selos são abertos dos 7. Né? O 7º selo significa o julgamento final, o juízo final. Aí a gente tem um questionamento, quem pode subsistir, quem pode resistir ao julgamento, à ira de Deus? Aí a gente tem um interlúdio, mostrando os mártires, selados para o testemunho, que estão vestidos de branco. A igreja, os cristãos, o povo de Deus que foi comprado pelo sangue de Cristo, esses podem resistir, subsistir. Aí depois disso a gente tem então o 7º selo que é aberto e já emenda aí as 6 trombetas. Né? 6 das 7 trombetas tocam. Então aqui é importante a gente entender isso. Não pense nesses julgamentos, nessas sequências de 7 aqui, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 taças. Não pense cronologicamente, tá? Não pense em ordem cronológica. Primeiro isso, depois aquilo, depois isso, primeiro os selos, depois as trombetas. Tá? Não significa que João está descrevendo uma ordem cronológica aqui. Os 7 selos, as 7 trombetas, os 7 trovões, as 7 taças, todas elas estão se referindo a um mesmo período. Tá? Esse segundo estágio, entre a primeira e segunda vinda de Cristo, e todas elas estão trazendo a mesma ideia de julgamento, de juízo, ira. Os 6 primeiros são juízos temporários de Deus e o 7º é o juízo final. Tá? Então 6 dos 7 selos, depois 6 das 7 trombetas soam nos capítulos 8 e 9. Depois a gente tem um novo interlúdio. Aí a gente tem 7 trovões. E aqui é interessante porque no capítulo 10 diz que João ele ouviu os 7 trovões. Deixa eu só abrir aqui de novo. Capítulo 10, versos 3 e 4. E clamou em alta voz como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E aí olha o que Deus diz. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever. João já estava escrevendo as vozes dos 7 trovões. Trovão significa, é a imagem para a ira de Deus, juízo de Deus, julgamento de Deus. Né? Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, e olha o que Deus diz para João, guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevam. Não escreva. Ou seja, a ideia aqui é como se esse julgamento, né, esse juízo que seria derramado por esses 7 trovões, eles foram revogados. Né? O julgamento aqui foi revogado porque ele não trouxe arrependimento. Versículos 20 e 21 do capítulo 9 diz, ninguém se arrependeu, as pessoas não se arrependeram. Não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar demônios e outros ídolos, não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, da sua prostituição, dos seus furtos, não houve arrependimento. E aí logo em seguida João ouve, né, os 7 trovões que fizeram soar as suas vozes, e quando ele ia escrever sobre os 7 trovões, sobre esse julgamento, Deus diz, não escreve. Guarda, mantém em segredo isso que você ouviu.
Então essa é a ideia, os 7 trovões aqui do capítulo 10. O julgamento ele foi revogado porque ele não trouxe arrependimento. Aí, a partir do capítulo, nos capítulos 15 e 16, a gente tem aquela sequência de 7 taças, né, ou as 7 pragas, que nos remetem às pragas do Egito. E a ideia é que João, a gente falou sobre isso já, né? Aqui João está dizendo, olha, é um novo êxodo. O primeiro êxodo foi insuficiente. Libertou o povo do Egito, né, julgou e condenou ali o faraó e os seus soldados, tirou o povo da escravidão, mas o povo logo voltou à prática da idolatria. O povo não foi completamente transformado. Eles voltaram a pecar, eles voltaram a abandonar a Deus, eles voltaram a viver como se Deus não existisse. Então aquele primeiro êxodo não foi suficiente. João está nos dizendo agora, é necessário um segundo êxodo. Isso eles já esperavam desde o Antigo Testamento, né? É necessário que o Messias venha. É necessário um novo êxodo, uma nova libertação maior, mais forte, mais poderosa. E João está dizendo, esse novo êxodo está chegando, chegou por meio do Cordeiro. E aqui então essa figura das 7 pragas, né, são muito parecidas com as pragas do Egito. Então a ideia é essa, ele está falando aqui de um novo êxodo, o julgamento final, em que toda a oposição e toda a resistência vai ser destruída e o reino de Deus vai ser estabelecido. O povo vai ser liberto completa e plenamente. Do capítulo 15, verso 5, olha o que nós lemos. Depois disso olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho no céu. E do santuário saíram os 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e resplandecente e usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Então as 7 pragas, julgamento de Deus, e as 7 taças de ouro que estavam cheias da ira de Deus. Versículo 8. O santuário encheu-se da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram feridas malignas nos homens, que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se transformou em sangue, como de um morto, e todo ser vivente que estava no mar morreu. Veja como é muito parecido com as pragas do Egito, lá de Êxodo. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer, justo és tu, que és e que eras o santo, porque julgaste essas coisas. Pois derramaram sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue para beber, eles merecem. E ouvi uma voz do altar que dizia, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são de fato verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens como fogo. Os homens foram queimados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para glorificá-lo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso, e de tanta agonia os homens mordiam a própria língua. Por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus dos céus, e não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. Esses espíritos são de demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Versículo 15. Eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta
e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua nudez. Então aqui uma descrição do juízo final. Versículo 16. Eles os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma alta voz vinda do trono que dizia: está feito. Então olha só, quando a sétima taça é derramada no ar, ele ouve uma voz do trono que diz: está feito. Lembra de Jesus quando ele morreu na cruz, antes dele entregar o seu espírito, ele diz: está consumado. O primeiro estágio da sua vinda está consumado. Ele conquistou a vitória sobre o mal, sobre a oposição, sobre todo principado e potestade, e ele agora nos prepara para a batalha final. E aqui, depois de todos esses juízos, esses julgamentos temporários, Deus ele diz do trono: está feito. Novamente, está consumado. O segundo estágio está consumado. Versículo 18. Houve relâmpagos, estrondos e trovões. Houve também um grande terremoto, tão forte como nunca havia ocorrido desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade partiu-se em três e as cidades das nações caíram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes desapareceram. E do céu caiu sobre os homens um pesado granizo. As pedras pesavam quase 1 talento, mais ou menos 34 quilos cada pedra. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois sua praga era destruidora. Então perceba, né, que aqui no capítulo 6 a 15 a gente tem essa série de julgamentos de Deus, que levam ao julgamento final. E dentro desses capítulos 6 a 15, nós temos então, a gente vê, na verdade até o final, né, a gente vê 2 estágios no julgamento de Deus. Então primeiro, a série de 6 trombetas, 6 selos, 6 taças, né, são julgamentos limitados, são advertências de Deus na história. E o objetivo é trazer arrependimento, só que como a gente leu, as pessoas não se arrependeram. Aí do capítulo 16 ao 20 de Apocalipse, nós temos o julgamento total, o julgamento final, o juízo final. Que Deus ele vai julgar os sistemas corruptos e idólatras do mundo e também os indivíduos que fazem parte desse mal sistêmico. O julgamento final é Deus acertando as coisas. Acertando as contas. Então ele vai julgar, sim, os sistemas do mundo. Os sistemas malignos. Os sistemas corruptos. Os sistemas demoníacos que se opõem a Deus. Mas não apenas os sistemas, mas cada indivíduo que faz parte desses sistemas corruptos, desse mal sistêmico. Deus ele vai acertar todas as coisas. Deus ele vai ajustar todas as coisas, capítulos 16 ao 20. Então, para a gente encerrar, pensando um pouquinho, só para a gente acertar o nosso pensamento sobre o julgamento de Deus, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que o julgamento é um ato de um Deus justo. Justos são os teus caminhos. Justos são os teus juízos. Deus ele é a fonte e o padrão do que é justiça. Ele é perfeitamente justo. Ele não pode mentir, ele não pode enganar. O papel de mentir e enganar é do diabo. Deus ele é plenamente justo. Então, todo julgamento que a gente encontra aqui em Apocalipse de 6 a 15 é um ato de um Deus justo, não um Deus tirano, não um Deus arbitrário, mas um Deus justo, santo e bom.
E a gente vê isso em todo o Apocalipse. Apocalipse 15, versículo 3, Apocalipse 16, Apocalipse 19, 2. O julgamento é um ato de um Deus justo. E ele julga de acordo com a verdade. Esse é o segundo ponto. Ele expõe todo o engano. Ele expõe todo o mal. Ele expõe toda a corrupção, todo o pecado que está escondido, que está oculto. Tudo aquilo que está nas trevas será colocado na luz. Será exposto na luz. Toda mentira vai ser vencida com base na verdade de Deus. João ele usa aqui em Apocalipse imagens apocalípticas chocantes, né? Os selos, as trombetas, os trovões, terremotos, a besta, o dragão, são imagens chocantes. E o seu objetivo é afastar as pessoas da apatia. Ele está mostrando, é isso que está acontecendo na dimensão espiritual. Existe uma guerra, existe uma batalha cósmica, em que nós, a igreja, fazemos parte. E por isso nós não podemos ficar indiferentes, por isso nós não podemos ficar apáticos diante da realidade do mundo que nós vivemos. Por isso que Jesus critica uma das 7 igrejas, dizendo que era uma igreja morna. É uma igreja que estava em cima do muro e ele diz, não pode. Ou é quente ou é frio. Eu preferia que vocês fossem quentes ou frio. Ou seja, eu queria que vocês estivessem ou comigo ou contra mim. Mas no meio do muro, indiferente, não saber de que lado você está, ele diz, isso é indiferença, é apatia. Não pode. Então o uso dessas imagens apocalípticas chocantes são destinadas para nos afastar de toda a apatia, para nos ajudar a entender que nós estamos inseridos numa batalha cósmica. Quem pode resistir diante do juízo e do julgamento de Deus? Nós, a igreja. Aqueles que foram selados para o testemunho. Aqueles que estão vestidos de branco. Que tiveram seus corações regenerados pelo Espírito Santo e são capacitados pelo Espírito Santo para serem testemunhas de Cristo. Nessa sequência aí de 6 trombetas, 6 selos, né? São julgamentos limitados, temporários. O objetivo era de trazer arrependimento, mas o texto, a palavra diz que não trouxe arrependimento. As pessoas não se arrependeram. E aí o que acontece? Aqui é interessante que o julgamento ele é temperado aqui pela paciência de Deus. Lembra quando Deus fala, João, não escreve o que esses 7 trovões disseram. Guarda, sela, não escreve nada. Deixa em secreto. Ele está, na verdade, entre aspas aqui, atrasando o julgamento final. Retardando o julgamento final. Para dar oportunidade de arrependimento para as nações através do testemunho da igreja. Esse atraso, entre aspas, do julgamento final é a paciência de Deus que está dando oportunidade de arrependimento através da missão e do testemunho da igreja. E esse julgamento ele vem em resposta às orações do povo de Deus. O capítulo 6, versículo 9, a gente vê ali as orações dos santos de Deus, do povo de Deus. Deixa eu só abrir aqui Apocalipse, a gente já está terminando. Apocalipse capítulo 6, a partir do 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo, ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Até quando o Senhor vai aguardar, vai esperar? Deus está dando oportunidade para que as nações se arrependam. Capítulo 8. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro,
foi-lhe dado muito incenso para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. Em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. A gente vai parar por aqui. Semana que vem a gente continua falando sobre o testemunho da igreja e a conversão das nações. Então a gente vai continuar no domingo que vem falando um pouquinho sobre isso. Entrando um pouquinho mais de detalhes agora, ainda nesses capítulos de 6 a 15, a gente vai entrar um pouquinho mais detalhadamente sobre esses julgamentos de Deus, sobre o testemunho da igreja, a conversão das nações. A gente vai falar um pouquinho sobre o exército dos mártires no capítulo 7, né? E como que eles interpretavam essa guerra messiânica, né? Tenha sempre isso em mente, tá? A gente tem a figura da guerra messiânica, a imagem, né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ou seja, os judeus no Antigo Testamento esperavam um militar, um exército, um guerreiro que viesse libertar o povo através da arma, através da guerra. Mas aí João ele vê o cordeiro que foi morto. Ele está reinterpretando a esperança da guerra messiânica. Ele está dizendo, olha, a vitória vem não por meio da guerra, não por meio das armas, não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. A vitória vem por meio da morte e ressurreição do Cordeiro, e agora por meio do testemunho, do sofrimento dos mártires da igreja, daqueles que foram selados por testemunho. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso então na semana que vem. Bom, é isso. Espero que tenha sido mais uma aula útil para cada um de vocês. Hoje às 7 horas a gente tem culto, então eu quero convidar você para voltar. Aqui na página do Facebook da nossa igreja nós teremos culto às 7 horas. Reúna aí a sua família, convide os amigos, né? Manda aí os convites nas redes sociais para que todos possam assistir e participar. Não apenas assistir, mas participar desse culto de adoração a Deus. Ok? Muito obrigado pela presença de todos. Tenha um bom domingo, um bom almoço aí para todo mundo. Deus abençoe muito cada pessoa, cada família, cada lar que esteve aí nos acompanhando. Lembrando que essa aula vai ficar aí gravada depois na página do YouTube da nossa igreja. Tá bom? Gente, Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar e nós encerramos a aula de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, por esta aula. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos abençoando. Abençoe, ó Deus, o nosso mundo. Abençoe o nosso país. E abençoe a nossa cidade, cidade de Limeira. Que a Tua graça e a Tua misericórdia repouse sobre nós, ó Deus. Ó Deus, o Senhor sabe tudo que nós temos enfrentado, essa pandemia que temos passado. E nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é o Deus soberano sobre toda a história. O Senhor é aquele que governa tudo e todos e tem tudo e todos na palma das Tuas mãos. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre nós, que o Senhor nos livre de todo mal e que o Senhor, ó Deus, não permita que nós venhamos, ó Pai, a sofrer nas mãos desta pandemia, Deus. Que o Senhor olhe para nós com Teus olhos de amor e estenda as Tuas mãos de misericórdia, para que nós possamos, ó Deus, ver o Senhor agindo em nosso favor. Que a Tua graça, a Tua bondade repouse sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos familiares queridos, sobre a nossa igreja, ó Deus, sobre aqueles que estão em situação de risco. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todo mal e de todo perigo. Que o Senhor os acolha com Teus braços de amor. Fica conosco, Deus, nos abençoe. Que nós possamos encontrar a nossa esperança
no Senhor, que nós possamos olhar para o Senhor dia a dia e que nós possamos, ó Deus, encontrar segurança no Senhor. Não permita que nós entremos em desespero diante da situação ao nosso redor, que os nossos olhos não estejam focados nos problemas à nossa volta, mas que os nossos olhos estejam focados no Senhor e que assim nós possamos encontrar paz e descanso para a nossa alma. Nos abençoe e abençoe o culto da noite às 7 horas, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima, até hoje às 7 horas, se Deus quiser. Um grande abraço. Pra tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, enxergue o coração e até outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho,